quero entrar numa questão que ficou de fora, bastante polêmica, que é a execução da pena de prisão após a condenação em segunda instância. A gente teve uma jurisprudência mudando no mínimo 3 vezes, desde a Constituição de 88 para cá, a nível de STF. A gente tem um projeto parado no Senado sobre isso, uma PEC parada na Câmara sobre isso, para tratar sobre essa questão, e é uma questão que ainda vai demorar para ser decidida, não só a pandemia que atrapalhou o andamento dessas discussões, a gente sabe disso. Eu queria saber, procuradora, a sua opinião, porque de um lado a gente tem os juristas que são contra essa execução dessa pena após a condenação em segunda instância, e eu cito aqui a ministra do STF, Rosa Weber, que defende o que ela chama de princípio, ela não, a Constituição, né, princípio de presunção de inocência até o trânsito em julgado, o que não impede a execução aí de prisões cautelares, se necessário e quando necessário, no decorrer do processo. E temos os juristas que são a favor dessa execução antecipada, como você. E eu gostaria de saber por que você defende essa tese? Bem, esse é um dos pontos mais importantes que tinha que ter essa mudança, tá? Sem prisão em segunda instância não tem combate à corrupção e não tem combate à impunidade. Vamos continuar no país da impunidade. O Código Penal é de 41. Então, desde 41 a 2009, o STF considerava que a prisão após segunda condenação era constitucional, tá? Eu entrei na carreira em 2000, prendia-se em primeira instância. Até um tempo atrás, tinha que, para você poder recorrer, tinha que se recolher à prisão, tá? Então, era o normal. Em 2009, tivemos Operação Mensalão, Satyagraha, né? Onde pessoas importantes começaram a ser investigadas, tentaram ser presas, daí houve o primeiro entendimento do Supremo. O Supremo passou a entender que não era constitucional. A pessoa não poderia ser presa após condenação em segunda instância. Em 2016, teve a outra mudança, né, uma mudança muito produtiva no meio da Lava Jato e foi muito importante, porque sem prisão em segunda instância não tem colaboração premiada e sem colaboração premiada é dificílimo investigar crimes de colarinho branco. Mas em 2019, os ministros mudaram de opinião. Alguns que votaram favoravelmente votaram contra. Por que eu discordo do entendimento da Rosa Weber? São muitos pontos, né? Não sei se a gente vai conseguir. À vontade, está perfeito. Tá, então vamos abordar. Primeiro ponto, o que a Constituição diz? A Constituição não fala que a pessoa só pode ser presa depois do trânsito em julgado, né? A Constituição fala sobre culpa. A Constituição diz, só pode ser considerado culpada a pessoa que for condenado após o trânsito em julgado. Então, essa é a culpa, é a culpa formal. Foi recusado o último recurso. O último, né? Se tratar de uma pessoa pobre... 10, 12 anos depois. Uma pessoa pobre, uma pessoa simples, demora 2, 3 anos o processo. É um criminoso muito rico, com grande poder executivo e demora 15, 20 anos, haja vista o caso do juiz Nicolau dos Santos Neto. Ele, Luiz Estevão, o processo demorou 23 anos. Né, cada um interpôs mais de 30 recursos. Mas voltando ao caso, né, então a Constituição entende que a culpa formal, aos olhos da justiça, aos olhos da corrupção, da Constituição, perdão, se forma após o trânsito em julgado. Culpa é uma coisa, possibilidade de prisão é outra, tá? Que eu defendo? A possibilidade da execução provisória. O que é execução provisória? Começar a cumprir a pena, ainda que não haja o trânsito em julgado. Tá? É legal? Claro que é legal. A Constituição... Que é na segunda instância que se define se alguém é culpado ou não. Né? Esse é um ponto importantíssimo, né? Até um pouquinho antes disso, Augusto, eu vou falar sobre as outras espécies de prisão que nós temos. Nós temos a prisão em flagrante, que ocorre quando a pessoa é pega cometendo crime. Qualquer pessoa pode prender alguém em flagrante. Vocês podem prender qualquer um em flagrante. Não tem que ser delegado, não tem que ser juiz, né? A lei diz que qualquer do povo poderá prender alguém em flagrante. Isso. Tem culpa? Não tem nem investigação, não tem nem inquérito, não tem nem denúncia, não tem nem processo, não tem sentença, não tem culpa nem trânsito em julgado. O nosso ordenamento autoriza, né? Temos a prisão preventiva, que é um outro tipo de prisão provisória, que é uma prisão cabível quando o crime é grave, quando a pessoa está na iminência de fugir, destruir prova, ameaçar testemunha. É possível também. Cadê a culpa? Tem o trânsito em julgado? Não tem. Pode prender? Pode. Então, isso eu dou esses exemplos para mostrar que culpa é uma coisa, a possibilidade de prender é outra. O ponto que o Augusto falou é perfeito. Nós temos 4 instâncias, tá?
Não deveria ser apenas 2 instâncias. Somente a primeira e a segunda que faz a análise da culpa, que faz a análise do mérito do processo, que faz a análise se a pessoa é inocente ou se é culpado. Quem examina a prova, quem colhe a prova é primeiro o juiz de primeiro grau. Ele que olha no olho do réu e faz o interrogatório do réu. Ele que ouve as testemunhas e vê a reação. Quem está acostumado, a gente sabe se a pessoa está mentindo ou se não está mentindo. Então, o juiz da causa, o juiz do primeiro grau, é a pessoa mais adequada para proferir um julgamento. Se ele condenou, isso assegurado, o princípio do contraditório, da ampla defesa, milhares de advogados. Eu já participei de audiência, eu sozinha com 10 advogados, contra 10 advogados. Eu tinha que argumentar contra 10 pessoas, né? Não é fácil. Então, esses grandes poderosos, eles têm um exército de advogados, né? Então, depois da sentença condenatória de primeiro grau, tem o recurso? Tem, assegurado na Constituição, duplo grau de jurisdição em qualquer país democrático do mundo. No segundo grau, os 3 desembargadores novamente vão se debruçar sobre as provas. Vai pegar o processo, né? Na minha época era físico, agora é eletrônico, vai olhar ponto por ponto, vai olhar depoimento por depoimento agora. Os depoimentos são gravados, o que é melhor ainda. Antes era reduzido a termo, agora não. Então, o juiz da segunda instância vai ver o vídeo da testemunha falando, vai ver o vídeo do réu sendo interrogado e daí profere uma nova decisão. Aí já foram 4 juízes. Então, supondo que foi unânime a condenação. Então, a culpa se acaba na segunda instância, não se analisa mais a prova depois. E por que vai para o STJ, que é a terceira instância? O STJ, a finalidade principal na área criminal é analisar eventual violação à lei. Então, o STJ vai dizer se aquela decisão do juiz de primeiro grau ou o acórdão do tribunal violou a lei. Tá? Então, vamos supor, a lei diz que o réu pode arrolar até 8 testemunhas, né? Até lembrando do caso do Lula, né? Isso. O ministro Sérgio Moro foi benevolente, né? Ele permitiu mais de 40 testemunhas, né? Enfim, vamos supor que o juiz proibiu ouvir 8 testemunhas, fixou lá, só vai ouvir 6 testemunhas. O tribunal condenou, chegou no STJ e está correto. Não houve uma violação da lei. A lei diz que só pode ouvir até 8 testemunhas. Agora, o que o STJ vai fazer? Ele vai anular o processo. Volte o processo até o momento da oitiva das testemunhas. Ele não vai dizer, não, ele é inocente. Não, ele é culpado. E a quarta e última instância, que é o STF, é o mesmo raciocínio. Não se debruça nas provas. Ele vai analisar o quê? Se houve uma violação à Constituição. Tá? Diante disso, não tem por que esperar o último julgamento para se executar uma sentença, né? Isso também até esperar tudo isso é um desprestígio ao juiz do primeiro grau. Então vamos direto para o Supremo. Já que é desconsiderada a primeira instância, já que é desconsiderado 3 desembargadores, que vá tudo para o Supremo, né? Paralelo com o direito comparado, Estados Unidos e França, a pessoa condenada, primeira instância, cadeia. Quando a gente assiste aqueles filmes de julgamento, né? Condenado, já vem já sai preso, é verdade, é assim que funciona, né? Outros, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Canadá, segunda instância. Não existe isso. Só no Brasil que temos 4 instâncias. Não há nenhum outro lugar no mundo que tem 4 instâncias de julgamento. Tudo isso agregado à impunidade avassaladora e à corrupção desenfreada que impõe que temos que ter um sistema mais rígido e mais rápido.